Para a nossa aula de Sociologia. Como vocês estão vendo, estou de máscara, mas eu estou falando e meus óculos estão embaçando. Eu vou retirar a máscara e vou então começar a nossa aula. Bom, vamos lá então. A Sociologia então, ela é uma ciência da sociedade. Dizer que a Sociologia é uma ciência significa então que ela tenha um método, significa que ela tenha um sistema, significa que ela tenha então uma série de requisitos para explicar como funciona a sociedade. Os sociólogos dizem que é possível explicar cientificamente a sociedade. Então vamos lá entender como funciona essa ciência da sociedade, como ela surgiu, qual o contexto e por que foi necessário criar então uma ciência da sociedade. Vamos então lá. Então vamos entender qual era o contexto antes da sociologia. Para entender por que ela surgiu, tem que entender qual foi o contexto que formou ela. Tudo tem uma explicação. A ciência, ela explica as coisas. Então, tudo tem uma explicação. Qual era o contexto antes da sociologia? A sociologia foi criada no século XIX, mas vamos voltar alguns séculos atrás. Então, lá desde o século XV, XVI, a Europa já passava por uma série de transformações. No final do século XV, XVI, a Europa começava a abandonar o feudalismo, que era um modo de vida onde as pessoas viviam isoladas em feudos. Feudos eram grandes propriedades, havia uma sociedade feudal, havia uma política feudal, então havia um mundo que era voltado para aquele modo de vida. E aí então, a partir do século XVI, o sistema capitalista, o modo capitalista de produção, começa então a ganhar força. Além disso, no século XV e XVI, o homem também começou a desenvolver um pensamento que chamamos de pensamento científico. Tivemos também no século XV e XVI a contestação da Igreja Católica através da Reforma Protestante. Surgiram na Europa os estados nacionais absolutistas, que são os países, e aí principalmente esse fato aí, uma nova classe social começava a ganhar força, que é a classe burguesa. Do que é que vive a classe burguesa? A classe burguesa vivia então de comércio. E a classe burguesa começava a trazer para a Europa, então, ali, um novo significado de riqueza. O que era riqueza agora? A riqueza passava a ser também a posse de moedas, e não apenas a posse de terra, como tinham lá os nobres feudais. Entendido? Então, esse era o contexto aí do século XV e XVI. Mas preste atenção nisso aí, essa classe social, a burguesia, começava a ganhar força e começava a se instaurar na Europa o modo capitalista de produção. Era ainda a formação do capitalismo. E aí então pulamos para o século XVIII. O século XVIII é chamado de século das revoluções. Então essas revoluções aí vão gerar enormes mudanças na economia, na política, na sociedade, na cultura, enfim, todos os aspectos. E essas revoluções aí são chamadas de revoluções liberais. Olha o termo, liberal. Porque são revoluções que defendiam liberdade de pensamento, liberdade de comércio, liberdade social, liberdade política, e essas revoluções aí foram lideradas, vejam só, olha agora de novo a participação da burguesia. Essas revoltas foram lideradas pela burguesia. Então, a vitória da burguesia nessas revoluções que ocorreram no século XVIII marcavam então a derrocada, a derrota do sistema feudal, marcava a derrota da nobreza, marcava a derrota de um modo de vida e marcava agora então o predomínio do sistema capitalista, porque conviviam lá, a burguesia capitalista com a nobreza feudal. Esse sistema agora aí, no século XVIII, entrou em choque profundo. E então a burguesia precisava de um mundo que atentava aos seus interesses. E esse modo feudal que ainda predominava na Europa impedia que a burguesia e o capitalismo avançassem. Então ocorreram essas revoluções, e as revoluções então vão marcar, vão determinar o fim do sistema feudal, vão marcar o fim do Estado absolutista, vão marcar o fim do domínio da nobreza e vão marcar então o predomínio do sistema capitalista e o domínio da burguesia.
Revoluções liberais, quais foram elas? Primeiro ali, ó, independência dos Estados Unidos, 1776. Foi uma revolução liberal, porque pedia liberdade. Até 76, então, a região onde hoje é os Estados Unidos era conhecida como 13 colônias. Isso aí, vocês já viram lá em história no 7º ou no 8º ano. Essas 13 colônias eram dominadas, né, com certa dificuldade pela Inglaterra. E então, em 1776, esses colonos se revoltam e iniciam então a Guerra de Independência para libertar-se do domínio inglês. Surge assim então os Estados Unidos da América. Por que é importante a formação? Por que é importante a independência dos Estados Unidos? Porque significa que os Estados Unidos são a primeira colônia a se libertar do domínio colonial de uma nação europeia, e isso aí vai influenciar todo o restante da América Latina depois. Então, preste atenção. Era uma revolta que pedia liberdade em relação ao sistema colonial. Olha lá, Revolução Liberal, beleza? Mais uma Revolução Liberal. 1789, século XVIII, acontece então a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um fato gigantesco, porque influenciou não só ali a Europa, mas uma boa parte do mundo. As ideias francesas da Revolução Francesa tiveram presença. Então, a Revolução Francesa marca lá o início da queda do absolutismo. Quem governava a França lá era o Luís XVI, e nós temos ali a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão onde os reis franceses absolutistas prendiam os seus inimigos políticos. Então, a burguesia lidera a revolução na França, e aí então essa revolução vai marcar ali o fim da sociedade estamental, ou sociedade de ordens, ou sociedade do antigo regime. Como que era essa sociedade? Essa sociedade era dividida em 3 estamentos. Lá no topo, o clero, logo abaixo a nobreza, e embaixo lá o terceiro estado, que era o povo e a burguesia. Percebam só, apesar da burguesia ter dinheiro, ter riqueza, a burguesia era considerada o terceiro estado. Então, a burguesia queria tomar o poder na França. Então, essa revolução aí vai derrubar então o absolutismo francês e vai contribuir definitivamente para a ascensão da burguesia na França, novamente o estabelecimento do capitalismo e a derrota da nobreza e do feudalismo. Seguindo então, mais uma revolução liberal, revolução industrial. Essa revolução industrial, ela alterou profundamente a maneira como as mercadorias eram produzidas. Se vocês se lembram lá nas aulas do 7º e 8º ano, né, antes das mercadorias serem produzidas industrialmente, elas eram produzidas artesanalmente, por artesãos, né, ou então em pequenas manufaturas, pequenas fábricas. Essa produção aí, ela era muito devagar, ela era lenta, era em pequena quantidade. Agora, com a invenção da máquina a vapor, então agora essa máquina a vapor são instaladas próximas às grandes fábricas, né? As grandes indústrias, e essa máquina a vapor, então, agora aí consegue mover toda uma indústria. Então, a máquina a vapor, ela vai acelerar a produção nas indústrias, vai permitir que as máquinas funcionem sem depender da força humana ou sem depender da força da natureza. Então, agora, com a nascente indústria, a produção agora, ela passa a ser uma produção em massa. Vejam aqui, ó. Passa a ser uma produção em massa, ou seja, em grande quantidade. Então, essas máquinas aí foram instaladas em fábricas, e a máquina a vapor do James Watt também foi instalada nos meios de transporte. E aí passa a ter uma aceleração da vida humana. Olha só, por isso que a Revolução Industrial marca profundamente da sociedade europeia. Então, essa transformação radical causada pela Revolução Industrial, causada pela introdução da máquina a vapor, marca, então, em todos os aspectos da vida humana, tem uma alteração. Os camponeses ingleses abandonam os campos ou são expulsos dos campos pelos nobres para a terra agora ser utilizada como fonte de riqueza.
Então, se as pessoas abandonam os campos e vão para as cidades, começam então a surgir as metrópoles, começam a surgir as multidões. Olha a foto abaixo ali, ó. Temos ali uma imagem representando uma metrópole. São agora as nascentes sociedades industriais. Esses camponeses vão para as cidades europeias, para as cidades inglesas, e aí então esses camponeses vão então agora se tornar uma outra força de trabalho. Ele agora deixa de ser camponês e passa a ser um operário. E como era um monte de operários reunidos em indústrias, vai surgir então uma nova classe social na Europa. Essa classe social agora ela é chamada de operariado, porque são os operários, correto? E o proletariado. E o trabalho lá do camponês, que era preso a um senhor feudal, agora na cidade ele trabalha para um burguês, que é dono de uma indústria, e esse trabalho agora então torna-se livre e assalariado. Perceba então só, surge uma nova classe social, e aí uma nova forma de trabalhar, que é o trabalho livre e assalariado. Livre porque eu posso trabalhar em uma indústria, se eu não quero ficar nela eu saio e vou para outra, trabalho nessa indústria e ao final do mês recebo um salário. Por isso, trabalho livre e... Então, com essa revolução industrial, esse monte de gente morando na cidade, surgem então as periferias, os bairros operários com péssimas condições de higiene e moradia, as mulheres, os homens e as crianças trabalhavam de 14 a 16 horas por dia. Então, percebam só, é um novo mundo, um mundo acelerado, um mundo louco, um mundo diferente. Essa revolução industrial, ela também se expande, ela não fica restrita à Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França e Bélgica na Europa, e na Ásia, o Japão se tornam países industrializados. Percebam então só, o capitalismo então agora ele não fica restrito apenas à Europa. O capitalismo se fortalece e domina praticamente todo o globo. Então, quais foram aí as consequências dessa revolução industrial? Então, com essa revolução industrial, surge então um novo modo de vida, uma população gigantesca morando nas cidades, surgem então problemas até então desconhecidos, conflitos, crimes, revoltas, doenças nas grandes metrópoles. Então esse mundo novo aí era fantástico, mas também era necessário entender o que estava acontecendo com os homens. Então, para entender essa nova sociedade que se formava na Europa, era então necessária a criação de uma ciência. Já havia a ciência da física, da química, já haviam ciências para outras áreas do conhecimento, mas para entender a sociedade não havia. Então, o filósofo francês Auguste Comte criou então uma ciência denominada física social, ou seja, a sociedade pode ser entendida com as leis da natureza, com as leis da física. Mais tarde, então, essa ciência viria a ser chamada de sociologia.